Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ayrton Vilarinha aqui falando. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como é que se coloca um login, né, no nosso Laravel, tá? Eu sei que para muitos isso é um assunto bem simples, mas eu sei que muitos outros também não têm esse conhecimento. Então, eu estou utilizando a versão mais recente do Laravel, versão 10, tá? E vou mostrar passo a passo como é que se coloca login no seu, no seu aplicativo, ok? Então, a primeira coisa, eu fiz uma instalação limpa chamada App Laravel, ok? Então, o que você tem que fazer depois de instalar é ver essa questão da configuração do banco de dados, porque para a gente ter login, no caso, usuário e senha, né? Fazendo login, etc. na sua aplicação, você precisa ter um banco de dados que vai armazenar essas informações, tá? Então, eu estou aqui no Mac, ok? E eu utilizo o MAMP, beleza? Que é o meu servidor local. E aqui a configuração é um pouco diferente, tá? Mas eu vou configurar aqui para vocês verem, tá? Não muda muito, que muda só algumas configurações, mas aí vou fazer aqui, mas que para quem estiver no Windows e Linux também basicamente é a mesma coisa, ok? Então a porta aqui não é a porta padrão no MAMP, em vez de ser 3306 é 8889, no caso aí dependendo do servidor local que você utilizar, provavelmente vai ser 3306, tá? Aqui eu criei um banco de dados chamado App Laravel. E aqui, padrão, o username para acessar o banco de dados, ou seja, o nome do usuário é root e a senha também é root, tá? Então aqui eu salvo e aqui eu já tenho acesso ao banco de dados. Beleza? Para quem não tem tanta experiência, como é que você pode fazer para acessar? Você pode acessar o phpMyAdmin do seu servidor local. No caso, eu vim aqui, novo, criei o banco de dados, coloquei o nome App Laravel. Quando eu clico aqui nele, está aqui limpo, né? Não tem nenhuma tabela ainda no banco de dados. Tranquilo? Então, ok. Então, voltando lá para a questão do Laravel, queria explicar uma coisa bem rápida para vocês. Nessas novas versões do Laravel, ele não vem já com login, essa parte de autenticação toda pronta, né? É um opcional que caso você queira colocar na sua aplicação, você tem que instalar, tá? Então, o que você precisa instalar essa parte da autenticação, ou seja, a parte que faz o controle da autenticação, além disso, das páginas, né, como de registro, né, ou seja, de registro do usuário, de login, também os controllers que vão vir, tudo, né? Enfim, todo o arcabouço de login, tá? Para o Laravel. Então, nesse caso, eu vou procurar aqui. Já deixei aqui separado a parte da documentação do Laravel, de autenticação. E é bem simples. Você pode clicar aqui em Starter Kits, né? Ou kits, né, de inicialização. Que basicamente o que é que ele faz? Você pode instalar um kit que já vem com tudo isso que a autenticação precisa. No caso, as páginas de registro, de login, de esqueceu a senha. E também todo o arcabouço que precisa. Os controles, enfim, as verificações, tudo isso, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo e vou utilizar, que no caso é o Laravel Breeze, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui em instalar, né, o Breeze, certo? E aí, eu tenho que pegar o comando Composer Require, né, Laravel Breeze, e tenho que vir aqui executar. Eu estou utilizando um Visual Code Studio, mas você pode utilizar uma ideia de sua preferência, tá? E aí ele vai fazer a instalação, dependendo da sua internet, pode ser bem rápido ou bem lento. Ok, e aí dessa forma ele já instalou o Breeze, tá? E aqui, depois, eu preciso executar o comando, né? Nesse primeiro momento aqui, eu fiz a instalação do pacote Breeze. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou instalar o Breeze, né? Ou seja, configurar ele, tá? Então, eu pego esse comando, php artisan breeze install, venho aqui, e aí ele vai perguntar qual é o tipo, né, que eu quero utilizar nessa questão do login. Existem algumas possibilidades. Eu posso usar templates Blade com Alpine, tá? Eu posso usar Livewire, né?
que é algo que já vem junto com o Laravel, é como se fosse uma coisa mais reativa para você utilizar com Laravel, eu nunca utilizei. E aí tem outros também que são bem conhecidos no mercado, né? Que é o React e o Vue, tá? Ou somente, se você quiser usar somente o Laravel como API, aí não vai ter interface, tá? E aí você configura o login sem essa questão de autenticação, mas você não vai ter interfaces, né? Você vai utilizar somente como API. Beleza, então eu vou usar o React aqui só como exemplo. E aí ele pergunta qual é, se você quer algumas características, né, alguns recursos adicionais, eu vou botar Dark Mode só. Enfim, isso também não é nem o objeto desse vídeo. E ele pergunta qual é a biblioteca de teste que eu vou utilizar para fazer testes no meu sistema. E aí eu vou botar PHP Unit mesmo, tá? E aí ele vai terminar de instalar, tá? Vai fazer toda a instalação e aí já vai ficar disponível para que a gente possa utilizar no nosso sistema Laravel, beleza? Então isso pode demorar um pouquinho dependendo do seu computador e da sua internet, beleza? Quando eu acabar aqui, eu volto aqui, vou dar uma pausa no vídeo. Bom, demorou alguns minutinhos, mas aí ele já finalizou aqui a instalação, ok? Então, continuando lá na documentação, agora ele quer que o próximo passo é para a gente rodar o PHP Artisan Migrate, tá? Esse comando basicamente vai criar as tabelas no banco de dados que vão nos dar apoio para fazer a autenticação no sistema. Então, vocês podem ver aqui que não tem nenhuma tabela no banco. Quando eu voltar aqui e colocar Eita, desculpa, coloquei o mesmo código, né? Artisan Migrate. Beleza? Então ele fez aquilo, ele rodou a migração e criou todas as tabelas. Beleza? Então, aqui se eu voltar agora no banco de dados, atualizar, ele vai ter essas tabelas, né? E o que importa mais pra gente aqui, nesse caso, é users, né? Que ele criou a tabela do usuário. E aí a gente já pode cadastrar, registrar um usuário e também fazer login. Beleza? Então, voltando aqui para nossa documentação, agora ele quer que a gente dê um npm install, né, que basicamente o que é isso? Como a gente seleciona lá que o tipo seria React, né, React é uma biblioteca JavaScript para interfaces reativas, né, para criação de single applications. Então, o que é que ele precisa? Ele precisa do Node, né, para que isso funcione. Então, por isso que ele pede um npm install para instalar todas as bibliotecas que nós vamos precisar para essa interface em React funcionar. Então, vou dar um npm install, ele vai instalar tudo que ela precisa, tá? Para que essa interface funcione, tá? A parte de login e a parte de senha. Bom, depois então da instalação feita, nós podemos agora, vamos voltar lá, nós podemos dar um npm run dev, que basicamente vai ligar, digamos assim, um servidor do React, certo? E aí ele vai startar. E agora eu vou também poder, né, executar o nosso Laravel ligando, né, o seu servidor. Então eu posso vir aqui, ligar o Laravel, tá? E aí a gente pode clicar nesse link aqui, que é onde vai estar nosso servidor, e abrir o nosso servidor, tá? Essa aqui é a instalação padrão, né? Então ele aparece isso, só que pode reparar que aqui em cima agora tem login e tem register, né? Registrar. Então vou primeiro registrar um usuário, clicar aqui em register, tá? E aqui eu posso registrar ayrton@example.com, tá? Só como exemplo, a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres, então estou digitando de 1 a 8, tá? Então posso clicar aqui register e aí eu já registrei, né, e fiz o login. Então essa seria meio que a parte, né, a área do sistema onde somente eu poderia acessar ou pessoas que teriam login e senha, tá? E aí ele já fornece também essa tela, além da de login. E se eu voltar aqui, tem o logout, tá? E se eu quiser também posso vir novamente tentar fazer já o login. Example.com de 1 a 8. Posso fazer o login, farei o login novamente, tá? E aí eu vou sair só mais uma vez só para mostrar outra coisa para vocês. Tem o forgot
o forgot your password, né? Que é basicamente se você esqueceu sua senha, tá? E aí ele fala, né? Se não esqueceu, tal, não tem problema. Aí você coloca o e-mail, já faz o reset da senha, beleza? Então a ideia é que esse pacote starter aqui que fala starter kit, né, o kit, né, inicial, ele fornece todas essas páginas, né, relacionadas à autenticação, login, registro, esqueceu sua senha, etc. Beleza. E do ponto de vista do projeto, o que é que muda? Antes de mostrar isso, queria só mostrar aqui no banco de dados agora, App Laravel, agora nós temos lá dentro da tabela Users, nós temos o registro, né, que no caso foi o usuário que eu registrei, né, beleza? Então já está lá direitinho armazenando. Quando a gente volta aqui para o Laravel, o que é que nós temos de diferente no nosso projeto? Beleza? Nós temos a pasta Node Modules, que é basicamente todas as coisas que o React precisa para funcionar. Nós temos a parte aqui, quando nós viemos em app, nós vamos ter em HTTP, dentro de controllers, nós vamos ter toda a parte de autenticação, né, os controles referentes à autenticação, new password controller, a parte de registro, a parte de confirmação, de verificar e-mail, enfim, tem tudo isso, tá? Temos até um profile controller, tá? Enfim, ele cria tudo isso aqui para que a gente tenha toda essa parte funcionando da autenticação. Além dessa parte do controle, nós vamos ter também aqui em Resources, né, que ficam os nossos views, né, nossas páginas, né, nossas telas, digamos assim, grosseiramente falando. Nós vamos ter também aquela página Welcome, tá? Que é aquela página que eu falei para vocês que é inicial, que é aquela página que mostra o basicão, né? Aquela página padrão, ou seja, essa página aqui, ó, tá? E aí, além disso, nós vamos ter também as outras coisas, como as rotas, tá? Nós viemos aqui nas rotas, se a gente vier aqui em Alpha, né? Vai ter todas as rotas aqui, ó. Registro, login, esqueceu sua senha, tá? A parte de verificar e-mail também e alterar alterar a senha, né? O password, que também é outro recurso que vem. E aí pode-se também modificar a questão das telas lá, tá? As telas lá, elas vêm como um padrão, mas aí você também pode modificar essas telas e fazer com que fique da forma que você queira, né? Quando eu venho para esse método create, né, ele aciona um recurso do Laravel chamado inertia, né, que ele faz essa ligação entre o Laravel e interfaces reativas como o React, tá? E ele renderiza auth login, tá? E passa as seguintes parâmetros, beleza? Então, bom, o que é que acontece? Ele faz essa renderização auth login e aí a gente só precisa agora achar onde é que está essa parte auth login. Bom, então precisei parar o vídeo para dar uma procurada aqui, mas já encontrei. Então, ó, se nós vimos aqui em Resource, tem a parte de JavaScript, né? Claro, porque é React. E aqui nós vamos ter as pages, tá? E vamos ter os layouts, caso utilize, né? Beleza. E aí também nós temos os componentes. Então ele já cria meio que uma base para tudo. E aqui em pages, né? Nós temos auth e aqui nós temos login, tá? Que no caso é referente a essa renderização aqui. A create abre auth login. Quando eu clico aqui está todo o componente login aqui escrito em React. Beleza, gente? Se você quiser também, né, retirar e remover todo o React e utilizar a aplicação de uma maneira também tradicional, é possível, tá? Eu posso até gravar um vídeo depois explicando, tá? Porque às vezes, né, não é o seu objetivo usar nenhum tipo de interface reativa, é somente ter um login sendo de uma maneira clássica, tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, deixe o like, compartilhe e caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários ou também algum tema específico, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!